Olá, eu sou o Alan, um jovem estudante do INF e apaixonado por tecnologia. Além disso, sou um cidadão que se preocupa com a sociedade à minha volta. Quanto mais compreendermos e participarmos ativamente das decisões envolvendo a sociedade, melhor ela se tornará. Por ser um apaixonado por tecnologia e um cidadão instigado, preciso falar com você sobre metodologias e tecnologias para a participação cidadã. Calma, eu vou explicar tudo isso. Mas antes de tudo, você sabe o que é cidadania? Cidadania é a prática de direitos e deveres por parte de uma pessoa frente ao Estado e à sociedade como um todo. A cidadania permite às pessoas a participarem ativamente em um governo dito popular. Nas sociedades modernas, os cidadãos têm buscado cada vez mais seus direitos, tornando a participação cidadã uma necessidade premente. Queremos também ser ouvidos e ter o poder de participar ainda mais das tomadas de decisões. O primeiro passo para se alcançar esta participação cidadã de forma democrática é o acesso à informação. E este acesso à informação, por sua vez, precisa ser calcado na transparência. Precisamos saber o que está acontecendo à nossa volta, sem distorções ou mesmo omissões dos fatos. Quando consideramos a necessidade de transparência e acesso à informação, é necessário planejar processos de modo que um cidadão possa compreender as ações promovidas pelos governos com a informação gerada, para que possa ser um participante ativo, uma característica-chave para a cidadania. Alguns exemplos desses processos envolvem discussões, votações e deliberações em torno das mais variadas demandas da sociedade. Não pense que a participação cidadã é um assunto novo. Pelo contrário, muitas pessoas já se debruçaram sobre esta questão e já até classificaram a participação cidadã em diferentes níveis. Uma das classificações mais antigas é a chamada Escada da Participação Cidadã, proposta por Sherry Arnstein em 1969, contendo 8 níveis ou degraus de participação. Os degraus iniciais, manipulação, terapia e informação, são equivalentes a um nível de participação quase inexistente. O governo tem toda a influência e os cidadãos são educados de acordo com os interesses do próprio governo. Nos degraus intermediários, consulta, conciliação e parceria, ouve-se os cidadãos, mas as decisões finais ficam a cargo de seus representantes. Nos degraus superiores, delegação de poder e controle público, cidadãos não são apenas consultados, como suas opiniões também têm poder de decisão nos processos políticos. Essa classificação se assemelha à classificação descrita no livro Promise and Problems of E-Democracy, publicado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 2003. Nela, a participação é organizada em 3 níveis principais: a informação, semelhante aos degraus iniciais da escada da participação cidadã; consulta, semelhante aos degraus intermediários; e participação, semelhante aos degraus superiores. Outra classificação proposta pela IAP2, International Association for Public Participation, divide a participação em envolvimento, onde é garantido que opiniões serão ouvidas e consideradas pelos representantes; colaboração entre o governo e cidadãos para a tomada de decisões; e delegação, onde as decisões finais são tomadas pelos cidadãos. Inspirado pela classificação da IAP2, o professor e filósofo Wilson Gomes propôs em seu livro Transformações da Política na Era da Comunicação de Massa, de 2004, 5 níveis de participação, considerando que a relação entre governo e cidadãos se dá pelas interações sociais, não apenas físicas, mas também pela web, ou seja, mediada pela tecnologia. O primeiro nível corresponde ao fornecimento de serviços. A interação entre governo e cidadãos é unilateral. O governo disponibiliza informações básicas que tornam a prestação de serviços públicos mais eficiente para os cidadãos. O segundo nível corresponde à pesquisa de opinião pública, as TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação, tornando-se um canal para a obtenção de informações relacionadas à opinião pública. A interação permanece predominantemente unilateral, visto que ainda não há um diálogo do governo com a esfera civil. Ele apenas sonda a opinião pública sobre determinado assunto, mas não necessariamente a levará em conta para a tomada de decisão. O terceiro nível corresponde à prestação de contas. Aqui ocorre a prestação de contas de forma transparente. Toda a informação disponível precisa ser explicada e justificada, dando maior controle popular sobre as ações do governo. Há maior participação cidadã, mas as decisões ainda são tomadas, em última instância, pelo Estado. O quarto nível corresponde à democracia deliberativa. Nela, as decisões políticas são tomadas a partir de um consenso entre o Estado e a esfera civil. Em vez de ser apenas consultados, os cidadãos tornam-se ativos na construção e tomada de decisões. O governo, por sua vez, é composto por representantes da esfera civil. O quinto nível corresponde à democracia direta. Na democracia direta, a tomada de decisões não passa por uma esfera política representativa, ela é feita diretamente pelos cidadãos. Dessa forma, quando a participação cidadã é mediada pela tecnologia, temos a chamada e-participação. Ela se baseia essencialmente no uso das TICs para promover o engajamento social e a participação ativa dos cidadãos
na tomada de decisões. Relacionado à e-participação, temos também a e-democracia. Na literatura, e-participação e e-democracia possuem definições semelhantes, mas a e-democracia engloba aspectos mais amplos, como disponibilidade de informação e consulta ao cidadão. Neste contexto, e-participação descreve, por sua vez, os cidadãos como sendo participantes ativos do processo democrático, em um nível mais avançado de relacionamento entre governo e cidadãos, do que somente fornecimento de informação e consulta. Mas, por outra perspectiva, a e-democracia pode ser definida como o uso das TICs e da CMC, comunicação mediada por computador, para a intensificação da participação cidadã e o apoio à colaboração entre diferentes atores sociais, tais como governos, cidadãos e sociedade civil, na elaboração de políticas públicas. No Brasil, a e-democracia tem se desenvolvido seguindo um curso previsível. A informação é fornecida em alguns serviços online, são disponibilizados e há esforços para promover o engajamento e participação cidadã. No entanto, essa participação cidadã ainda é muito baixa e, quando ocorre, é predominantemente por meios não oficiais, em especial pelas redes sociais. Elas facilitam de fato o engajamento, pois podemos nos expressar e publicar nossas ideias e opiniões, mas também são ambientes onde as fake news podem se proliferar em larga escala. Isso causa desinformação e acaba prejudicando a construção de uma participação cidadã plena e consciente. Apesar dos esforços do governo, seja criando ambientes virtuais para discussão, enquetes, consultas públicas, referendos e pesquisas de opinião, o Brasil ainda está longe de pertencer ao grupo de países com maior nível de participação cidadã por meios digitais. Isto mostra a necessidade de investigar mais profundamente formas de aumentar o envolvimento popular na e-participação. Em 2006, a Sociedade Brasileira de Computação apontou como um dos principais desafios para o período de 2006 a 2016 o rompimento das barreiras tecnológicas e educacionais entre o cidadão e o acesso à comunicação. Em 2006, a SBC, Sociedade Brasileira de Computação, apontou como um dos principais desafios para o período de 2006 a 2016 o rompimento das barreiras tecnológicas e educacionais entre o cidadão e o acesso ao conhecimento. É preciso propor sistemas, ferramentas, modelos, métodos e teorias capazes de romper essas barreiras, garantindo o acesso de toda a sociedade ao conhecimento e à informação, e, consequentemente, promovendo o pleno exercício da cidadania. No entanto, isso requer competências multidisciplinares e relações com outras áreas de conhecimento fora da ciência da computação, para se estabelecer sistemas e métodos que deem suporte para a definição de uma cultura digital para o acesso e participação cidadã. Há também os desafios envolvendo a criação de métodos e tecnologias para a e-participação que busquem maior integração entre o meio acadêmico e governamental, de forma que a pesquisa e desenvolvimento de soluções possa contribuir para a implementação de estratégias sistêmicas em organizações governamentais. Daí temos a relevância dos sistemas de informação na participação cidadã. Desde a expansão global da internet, governos vêm adotando estratégias para o uso das TICs, como ferramentas para prover serviços, informações e oferecer canais para a participação da população, construindo desta forma um modelo de gestão pública chamado e-governo ou e-gov. Neste modelo, o uso de sistemas de informação é fundamental em todos os níveis e esferas das organizações públicas, tanto locais, estaduais como federais. O desafio em torno da implementação adequada do e-gov passa não apenas pela atual complexidade em termos de desenvolvimento de aplicações, sobretudo aplicações web e mobile, como também o levantamento de requisitos não funcionais, tais como a usabilidade, a segurança, portabilidade, interoperabilidade e transparência. Eles são essenciais para aplicações onde o público-alvo é tão abrangente. Em 2006, para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, Em 2006, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, identificou 5 desafios para a democracia e para a implementação do ZEGOV. Os sistemas devem ser acessíveis a todos os cidadãos, eles devem viabilizar o empoderamento dos cidadãos por meio de seu uso e consulta, devem garantir consistência da informação fornecida, devem ter meios de avaliar a efetividade do processo de participação cidadã e devem garantir a continuidade deste processo. Além disso, sabemos que o sucesso pessoal e participação na sociedade está cada vez mais ligado à interação entre pessoas e computadores para comunicação e acesso a serviços online. Dessa forma, o cidadão deve ser capaz de usar de forma intuitiva estes serviços digitais com uma variedade de interfaces de usuários sem treinamento formal ou consulta a manuais. É preciso enfatizar que a cooperação com outras áreas de conhecimento é necessária para projetar soluções para interações humano-computador, que permitirá a todas as pessoas usar comunicação ubíqua e serviços de informação sem esforço e de forma autônoma. Projetar sistemas de informação pensando na usabilidade, escalabilidade, acessibilidade e as demais características citadas anteriormente é essencial. Quanto a iniciativas internacionais, há diversas experiências internacionais
que podem servir de inspiração para possíveis soluções no Brasil. Um ótimo exemplo é o conjunto de ferramentas usadas em diversos países, criado pela empresa de democracia digital Delib.net, usado para criar múltiplas formas de participação. São algumas dessas ferramentas: Citizen Space, uma plataforma para a publicação e realização de consultas online aos cidadãos por parte do governo. Possui diversos recursos tais como gestão de consultas, busca de consultas e relatórios. É usada, por exemplo, pelo governo do sul da Austrália para centralizar consultas online à população. Dialogue App é um aplicativo no qual é possível criar espaços virtuais para a discussão de ideias variadas acerca das decisões políticas. Pode-se adicionar tags, notas e comentários às discussões. É usada Bristol City Council, no Reino Unido, na elaboração do orçamento participativo para levantar ideias quanto à destinação dos recursos disponíveis. Vale ressaltar que também existem soluções open source. A Gov2 Demo SS, por exemplo, é uma plataforma de e-participação de código aberto, customizável, informativa e colaborativa, que serve também como uma prova de conceito de como o uso das TICs pode facilitar a comunicação, troca de conhecimento e modernização dos serviços governamentais. A discussão de demandas dos cidadãos é feita por meio de fóruns de discussão. Novos projetos e aplicações também são criados a partir dessa plataforma. Um exemplo é o eGov, quanto o eGov, um projeto que busca investigar o uso das TICs para promover a participação cidadã por meio de planos de trabalho, há modelos, ferramentas e cenários para verificar os vários aspectos da e-participação. Existe também o My Society, um projeto criado também no Reino Unido, focado na criação de websites que viabilizem o engajamento social. Alguns dos websites criados são o Fix My Street, que permite reportar problemas nas ruas das cidades, e o What Do They Know, no qual os cidadãos fazem perguntas e obtêm respostas diretamente pelo governo, de acordo com as leis de transparência informacional do Reino Unido. No Brasil, também existem iniciativas na atualidade. Uma das principais iniciativas foi a criação do Participa.br pelo governo federal. O Participa.br é portal que tem o objetivo de criar um espaço de opinião e discussão para qualquer cidadão ou organização com participação sistematizada, informações bem estruturadas e qualificadas de modo a tornar a construção de políticas públicas mais eficiente. Ele também encoraja a formação de comunidades virtuais em torno de questões relacionadas às sociais e políticas, junto com a promoção de blogs coletivos, mobilização via redes sociais e conferências web. Quanto aos estados e municípios, estas iniciativas são conduzidas principalmente por meio de chats, troca de e-mails e fóruns de discussão, mesmo que ainda não sejam tão eficazes. Sendo um estudante universitário, eu não poderia deixar de falar das iniciativas vindas do meio acadêmico. No meio acadêmico, os esforços nessa área não envolvem apenas a pesquisa, mas as formas de se aplicar os conhecimentos gerados por elas, nas agências governamentais. Além da construção de modelos integrados de consulta e deliberação e do uso de ontologias para e-participação, a pesquisa acadêmica tem se ampliado e ferramentas têm sido desenvolvidas para analisar a qualidade dos websites governamentais que provem informação, serviços e estratégias de e-participação. O LAVI, Laboratório Virtual de Ambientes Interativos da UFMT, é um dos agentes envolvidos da construção dessas ferramentas. Questões ligadas à usabilidade, comunicabilidade e acessibilidade dos websites do governo têm sido cada vez mais investigadas, levando em conta o uso de múltiplos dispositivos, especialmente dispositivos móveis. O desenvolvimento de um modelo de maturidade em transparência organizacional também é tópico de pesquisa, visto que é um pilar de suma importância para a participação cidadã. Este modelo define métodos e práticas para garantir acesso, uso, qualidade, entendimento e auditabilidade da informação. Pesquisas nesta área têm sido desenvolvidas em especial pela Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com outras instituições governamentais. Neste contexto, as ações de pesquisa buscam formas de se tornar os processos e as informações entregues pelo governo mais compreensíveis aos cidadãos. Outra área bastante promissora, também um dos pilares da transparência e da participação, é a auditabilidade da informação nas redes sociais. Como havíamos falado anteriormente, a maior parte do engajamento social ocorre pelas redes sociais, mas estas mesmas redes são um terreno fértil para a propagação de fake news. A busca por formas de se auditar a informação e assim evitar a desinformação nas grandes redes sociais tornou-se também um importante tópico de pesquisa. Para encerrar, ainda existem muitos desafios ligados à viabilização e melhoria de soluções que podem contribuir para a implementação da e-participação dos sistemas governamentais. A proposta dos pesquisadores Cristiano Maciel, Cláudia Capelli e Cleiton Slaviero, autores deste trabalho sobre o qual falamos, tem por objetivo discutir os problemas principais envolvendo e-participação e e-governo a longo prazo, contribuir para a criação de subsídios para a implementação de políticas públicas envolvendo e-participação e e-governo, contribuir com a educação para a transparência e o exercício da cidadania, contribuir para criar um framework teórico
para e-participação e e-governo, contribuir para a construção de mecanismos de compreensão dos processos públicos para transparência e melhoria da participação, promover suporte computacional para o tratamento de grandes volumes de informações em discussões, votações e deliberações, contribuir para a auditabilidade da informação que circula pela web, promover melhor visualização de dados para dar suporte às tomadas de decisão por parte dos cidadãos, promover a maturidade das discussões em processos participativos, tentar identificar mecanismos para serviços de construção participativa e para isso, estes objetivos, eles trazem as seguintes propostas: estabelecer uma visão geral atual da pesquisa e-governo e e-participação no Brasil, analisando os trabalhos de campo em instituições governamentais e de pesquisa, melhorar os mecanismos existentes e pesquisar novos elementos que possam facilitar o entendimento dos cidadãos acerca dos processos públicos, tornar viável mecanismos para a auditoria de dados na web, implementar novas formas de visualizar a informação para aumentar a participação cidadã, melhorar os modelos de e-participação que podem ser aplicados em processos deliberativos e ou de consulta, desenvolver, testar e ou sistematicamente aplicar ontologias de e-participação e outras ontologias que possam contribuir para a interoperabilidade entre sistemas, desenvolver, testar e ou aplicar indicadores que possam ser usados para medir o nível de participação dos cidadãos, pesquisando o uso da gamificação e estratégias de construção de comunidades virtuais para aumentar o engajamento, construir e ou melhorar normas e padrões de questões relacionadas à usabilidade, comunicabilidade e acessibilidade de websites de e-governo dedicados à e-participação, desenvolver e testar aplicações de dispositivos móveis e de IoT, Internet das Coisas, para aumentar a e-participação, desenvolver padrões e indicadores para monitorar websites para checar a conformidade com as diretrizes de transparência, habilitar profissionais para desenvolver e gerenciar modelos e tecnologias relacionados ao e-governo e à e-participação, desenvolver competências em diversos métodos de pesquisa aplicados à e-participação, ambos quantitativos e qualitativos, realizar experimentos sobre aspectos humanos e modelagem de conteúdo, incluindo aspectos de dinâmica social e sistemas socialmente conscientes, desenvolver mecanismos ágeis para solicitação de dados e armazenamento contínuo de conteúdo gerado pelos cidadãos, desenvolver mecanismos que possam fornecer aos cidadãos informação sobre acordos de nível e serviço, tal como estabelecido pela Carta de Serviços ao Cidadão. Para avaliar estes objetivos e ações, os autores propõem o uso de métodos de pesquisas mistos, utilizando-se de estudos tanto quantitativos como qualitativos para obter melhores resultados. Estudos quantitativos parecem apropriados para estudar o impacto primário das ações realizadas, especialmente relacionados ao número de cidadãos e nível de engajamento entre determinado contexto. Estudos qualitativos são apropriados para abarcar os aspectos epistemológicos da participação cidadã e do engajamento. Mais do que apenas estimular o cidadão na participação pública, o objetivo da e-participação é tornar o usuário um participante ativo da agenda pública. A análise quantitativa não é o suficiente para capturar os aspectos subjetivos dessa pesquisa, sendo importante também a análise qualitativa. A participação popular é um dos pilares de uma sociedade democrática. No entanto, uma análise do cenário atual do Brasil indica a necessidade de métodos e tecnologias eficientes para prover soluções para alcançar um nível de participação o mais próximo possível da participação direta. Portanto, nessas questões devem ser discutidas, como ocorre entre os membros das comunidades e sistemas de informação na SBC, a necessidade de projetar, modelar e desenvolver um ambiente de discussões e propor soluções para satisfazer as demandas da sociedade e, por fim, engajar pesquisadores e outras partes interessadas na busca de uma sociedade cada vez mais democrática. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você tem interesse na e-participação, não deixe de pesquisar sobre as instituições e ações sobre as quais falamos aqui, e lute para exercer cada vez mais a cidadania. Até mais!